Você já sentiu que há algo além daquilo que chamam de fé? Algo que vibra por trás das palavras do Evangelho? Como se houvesse um código, um mapa oculto que o tempo tentou apagar? Os textos descobertos em 1945 nas areias de Nag Hammadi revelam que o Cristo não falava apenas de salvação, mas de cosmologia espiritual, de 12 universos, 12 estados de consciência, pelos quais a alma atravessa em seu retorno à luz original. Hoje, vamos conhecer esse esquema esquecido, não como uma teoria, mas como um espelho da sua própria jornada interior. Prepare-se para entrar nos evangelhos que a Igreja tentou silenciar e descobrir o verdadeiro significado da promessa. O reino dos céus está dentro de vós. Em 1945, camponeses egípcios encontraram jarros de argila próximos à vila de Nag Hammadi. Dentro, pergaminhos esquecidos há quase 2000 anos. Eram os evangelhos gnósticos, textos que falam de Cristo místico, cósmico e de um universo regido por êons, emanações divinas que compõem a realidade. Esses escritos, como o Evangelho de Tomé, de Filipe e de Maria, descrevem uma cosmologia diferente da Bíblia canônica. Cristo não é apenas um salvador histórico, mas o instrutor da luz, aquele que revela os portais da consciência. E entre os fragmentos há menções a 12 ordens, 12 reinos, 12 universos, não como lugares, mas como camadas do ser. Um mapa para a alma que busca lembrar quem é. Nos textos gnósticos, Cristo não é um nome próprio, é um estado de consciência universal. O ungido, aquele que lembra o todo, ele não veio apenas salvar, mas despertar o homem do esquecimento. Os gnósticos chamavam o mundo material de Kenoma, o vazio, e o reino do espírito de Pleroma, a plenitude. Entre ambos estão os 12 universos, 12 níveis de lembrança. Cada um desses universos corresponde a um arquétipo humano, a um mundo interior. Do primeiro, o da ignorância, até o 12º, o da união com o todo. E Cristo, segundo o Evangelho da Verdade, é aquele que desceu através deles, trazendo o caminho de volta. No princípio da jornada, o homem vive no universo da ignorância. É o estado em que o espírito esqueceu sua origem. A mente acredita ser separada, limitada, mortal. O Evangelho da Verdade descreve este mundo como névoa e erro. É onde nascem o medo, a culpa e o desejo de controle. Mas, mesmo nesse abismo, há uma centelha que chama. Essa voz, que muitos confundem com ansiedade ou busca por sentido, é o eco do pleroma, chamando você de volta. Cristo desceu até este mundo para dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O despertar começa aqui, na dor de perceber que algo está errado. O segundo universo é o da dissonância. Aqui, o homem começa a duvidar das narrativas impostas. Sente que a realidade é uma ilusão, mas ainda não sabe o que é verdadeiro. É o momento
em que as crenças se chocam e o mundo parece ruir. Os gnósticos chamam isso de o início da gnose, o saber que nasce do desconforto. Este é o plano do arconte da confusão, um símbolo da mente fragmentada. Mas Cristo, neste nível, ensina o silêncio. Se separardes o exterior do interior e o interior do exterior, então entrareis no reino. A confusão é o prelúdio da clareza. No terceiro universo, a alma se move pelo desejo, mas ainda não entendeu seu poder. Deseja amor, reconhecimento, segurança. Mas tudo isso é reflexo do desejo mais profundo, voltar ao todo. No Evangelho de Maria, Cristo diz: o desejo gerou o mundo, não como pecado, mas como força criadora. Neste nível, aprendemos a discernir entre desejo egóico e desejo essencial. O primeiro prende, o segundo eleva. É aqui que muitos ficam presos, confundindo a busca espiritual com mais uma forma de consumo. Mas o verdadeiro desejo é o chamado do espírito, lembrando o seu lar. Aqui começa a guerra interior. O eu que desperta entra em conflito com o mundo que dorme. Família, religião, sociedade, tudo parece te puxar de volta. Este universo é regido pelo arconte da oposição. Ele simboliza as forças que testam sua fé. Cristo, segundo o Evangelho de Filipe, passou por este mundo e disse: o mundo é uma ponte. Passa por ele, mas não construa casa sobre ele. É o estágio da disciplina espiritual, onde o buscador precisa decidir continuar dormindo ou continuar desperto. E o silêncio aqui é a espada. No quinto universo, algo extraordinário acontece. A alma começa a lembrar. Vislumbres, sincronicidades, sonhos simbólicos. Tudo parece apontar para uma origem perdida. Nos textos de Nag Hammadi, este é o domínio de Sofia, a sabedoria divina. Ela é a memória do todo em cada ser. Quando a consciência toca Sofia, começa o retorno real. O buscador entende que não está aprendendo, está acordando. O conhecimento não vem de fora, mas de dentro. Por isso, Cristo dizia: quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos. Aqui, o discípulo encontra o fio da lembrança. A lembrança traz também dor. Tudo que não é verdadeiro vem à tona para ser purificado. Este universo é o do fogo interno, onde as máscaras caem e a alma se confronta com sua sombra. Os gnósticos o chamavam de batismo de luz. O verdadeiro batismo do Cristo não é um rito externo, mas um processo interior. Queimar o falso para revelar o ouro. No fogo, o ego resiste, mas o espírito sorri, pois começa a se libertar. Cristo atravessou esse fogo e deixou um ensinamento silencioso. O que é verdadeiro em ti não pode ser queimado. Depois da purificação, a consciência se expande. Tudo parece interconectado. Pessoas, natureza, cosmos. É o universo da visão unificada. Aqui, o buscador percebe que o Cristo não está fora, mas em tudo. O Evangelho de Tomé descreve esse estado. Fendamos a madeira, e ali estou. Levantai a pedra, e me encontrareis. A realidade deixa de ser material e torna-se simbólica.
tudo comunica, tudo reflete. Este é o nascimento da verdadeira fé, não como crença, mas como visão direta da unidade. O mundo volta a ser um espelho divino. A expansão desperta um novo poder, a palavra viva. Aqui, o buscador começa a criar conscientemente. Suas palavras moldam realidades. Nos textos gnósticos, este nível é chamado de Ogdoas, o oitavo céu, onde habitam os que dominam a vibração. Cristo, o Logos, é a expressão máxima dessa vibração. No princípio era o Verbo, recorda o Evangelho de João, que carrega traços gnósticos. Quando o Verbo se alinha ao coração, torna-se magia. Não mais manipulação, mas manifestação consciente. Cada palavra torna-se uma semente e o buscador percebe: a criação está acontecendo agora, através dele. Aqui, a voz se cala. O poder do Verbo cede espaço à sabedoria do silêncio. Os antigos mestres diziam: a verdade não precisa ser dita, ela é ouvida no coração. Este universo representa o equilíbrio entre a ação e a contemplação. É o plano dos eons de Sofia, onde o espírito contempla a si mesmo. O buscador se torna testemunha. Já não luta, já não busca, apenas observa. Cristo, neste nível, é o silêncio que cura. Ele ensina não com palavras, mas com presença. Aqui, o discípulo começa a compreender o que é estar no mundo, mas não ser do mundo. O 10º universo é o da compaixão pura, não o amor romântico, mas o amor que reconhece o divino em tudo. Nos evangelhos de Nag Hammadi, este é o domínio do Filho verdadeiro, a emanação do pleroma. Cristo aqui é o espelho do Pai, refletindo a totalidade em forma de amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é mandamento, mas descrição de um estado de ser. A alma finalmente vê que nunca houve separação. Tudo que feriu, curou, buscou, fazia parte da dança do Uno. Este é o amor que dissolve o julgamento, e o julgamento é o que mantinha o homem prisioneiro. Neste ponto, o eu dissolve. Não há mais observador e observado, apenas ser. Os gnósticos chamavam isso de enosis, a unidade. É o estado em que o Cristo e o buscador se tornam um. Aqui termina a jornada do homem e nasce o Filho da Luz. O Evangelho de Tomé o descreve: quando fizerdes os dois um, sereis filhos do homem. Este é o estado que as religiões chamaram de iluminação. Mas, para os gnósticos, é apenas lembrança total. A alma lembra-se do pleroma, tudo retorna à fonte. Mas há ainda um último universo, o invisível, o indescritível. O pleroma é a plenitude divina. Não há forma nem tempo. A consciência dissolve-se no oceano da luz primordial. Os textos o descrevem como o lar do Pai inefável, de onde emanam todos os eons. Aqui, Cristo repousa, não como pessoa, mas como o princípio da harmonia universal. Não há palavras, pois toda linguagem cessa. O buscador desaparece, apenas o ser é. E então, compreende-se o mistério. A jornada não foi ascender, mas lembrar que nunca se saiu de lá. Por que chamamos isso de esquema esquecido de Cristo?
porque nas doutrinas gnósticas, essa sequência de universos, da ignorância ao pleroma, representa o próprio ensinamento secreto transmitido aos discípulos mais próximos. Não era uma religião, mas um processo de iniciação da consciência. Os 12 universos são os 12 apóstolos interiores, aspectos do ser que precisam ser redimidos. Pedro é a fé, João é o amor, Tomé é a dúvida, Maria é a sabedoria. Cada um corresponde a um nível da alma. Cristo é o centro que os unifica, o 13º princípio, o círculo invisível que dá sentido ao todo. Os gnósticos viam o cosmos como uma trindade viva, o Pai inefável, a fonte, Sofia, a sabedoria que emana, e Cristo, o Logos que reconcilia. Essa tríade se desdobra nos 12 universos, como vibrações da consciência divina. O Pai é o silêncio, Sofia é o pensamento, Cristo é a palavra que traz o pensamento à forma. Assim, o esquema de Cristo não é teológico, é matricial, uma estrutura energética da criação. A alma humana é a miniatura desse esquema. Cada experiência, cada emoção é um reflexo desta arquitetura divina. Mas há forças que não querem que lembremos. Os gnósticos as chamaram de arcontes, governantes do mundo ilusório. Eles não são demônios no sentido literal, mas campos mentais de aprisionamento, medo, culpa, dependência e ignorância. Cada um guarda um dos portais entre os universos. Cristo, o instrutor, veio mostrar o caminho através deles, não para guerrear, mas para transcender. Ele dizia: sede passantes, isto é, não se prenda a nenhum mundo. Os arcontes alimentam-se da estagnação, mas a lembrança liberta. O segredo mais profundo dos evangelhos de Nag Hammadi é este: o Cristo não virá de fora, ele já está em você. Cada nível da sua vida, dor, conflito, amor, renascimento, é uma travessia por um dos universos. A encarnação humana é a escola da divindade. Quando você desperta o Cristo interior, os 12 universos se alinham em harmonia. O microcosmo reflete o macrocosmo. Se fizerdes o interior como o exterior, então entrareis no reino. A gnose é isso: saber-se uno com o todo, sem intermediários. Como viver esse ensinamento hoje? Não é preciso decorar nomes antigos, mas reconhecer os estados em si mesmo. Quando sentir ignorância, observe. Quando vier o desejo, compreenda. Quando houver conflito, silencie. Quando lembrar, agradeça. Quando amar, una-se. A prática é simples, mas exige presença. Cada emoção é um portal. Cada relação é um espelho. Cristo não ensinou religião, mas autopercepção. E o verdadeiro templo é a consciência desperta. Esses são os degraus do retorno ao pleroma. Nos ensinamentos gnósticos, cada apóstolo simboliza um desses universos. Eles não são apenas personagens, mas arquétipos internos. Pedro, fé; Tomé, discernimento; Tiago, presença; João, amor; André, coragem; Filipe, palavra; Mateus, lembrança; Bartolomeu, pureza; Simão, vontade; Judas Tadeu, transformação;
Tiago menor, serviço, Judas Iscariotes, a lembrança redentora. Cada um reflete um universo da consciência humana. Judas, por exemplo, simboliza o portal final, a entrega total do eu. Por isso, ele não é apenas o traidor, mas o guardião da dissolução. Os textos apócrifos, Cristo diz a Judas: tu sacrificarás o homem que me veste. Em outras palavras, Judas ajuda o Cristo a libertar-se da carne, símbolo do ego. Assim, até a sombra tem seu lugar no plano divino. Sem Judas, não há cruz. Sem cruz, não há ascensão. A cruz é mais do que instrumento de dor. É o diagrama do universo. O eixo vertical representa a descida do espírito ao mundo e sua ascensão de volta. O eixo horizontal, a manifestação da matéria e da dualidade. No ponto central, onde as linhas se cruzam, está o Cristo, o equilíbrio entre o céu e a terra. Os gnósticos viam a cruz como símbolo de retorno, o ponto onde o tempo e a eternidade se encontram. Quando Cristo é crucificado, o que morre não é o homem, mas a ilusão da separação. E o que ressuscita é a consciência que reconhece: eu e o Pai somos um. A cruz é o mapa, o caminho vertical que atravessa os 12 universos. Cristo não prometeu um céu distante. Ele revelou um reino interior, acessível aqui e agora. Os gnósticos chamavam esse estado de o 8º céu dentro do coração. É o centro oculto do homem, onde a centelha divina repousa. O reino dos céus está dentro de vós e fora de vós, diz o Evangelho de Tomé. Mas o homem moderno busca fora o que sempre esteve dentro. Procura em doutrinas, gurus e sistemas o que só pode ser encontrado no silêncio. O reino é a lembrança. Quando você cessa de buscar, ele se revela, não como ideia, mas como presença viva. Hoje, a física quântica fala de múltiplos universos, dimensões paralelas, campos de energia sutis. Curiosamente, os gnósticos já descreviam o mesmo em linguagem simbólica. Os 12 universos podem ser vistos como 12 faixas de frequência da consciência, do mais denso, o da ignorância, ao mais sutil, o pleroma. O Cristo, nesse contexto, é o campo unificador, o ponto onde todas as frequências convergem. Assim, como a luz branca contém todas as cores, o Cristo contém todos os mundos. Talvez os antigos não estivessem falando de mitos, mas de ciência espiritual, uma física da alma codificada em símbolos. Entre todos os discípulos, Maria Madalena é a que mais compreende o mistério. Nos textos de Nag Hammadi, ela é chamada de companheira do Salvador e apóstola dos apóstolos. Ela representa a alma desperta, o princípio feminino da gnose. Em seu evangelho, Cristo lhe revela o caminho dos 7 poderes interiores, correspondentes aos estágios de purificação. Onde está a mente, aí está o tesouro. Ela compreende que o reino não se conquista, se recorda. Os 12 universos, portanto, se unem em Maria, símbolo da consciência reconciliada, que integra o masculino e o feminino. Ela é a guardiã do segredo. A salvação é um retorno à totalidade do ser.
Os antigos gnósticos sabiam que seu conhecimento seria perseguido e esquecido, mas também profetizaram: um dia, no fim de um ciclo, a gnose voltaria. Eis o que vivemos agora, o despertar coletivo. A ciência começa a tocar o invisível. O homem volta a buscar o sentido além do dogma. Os textos de Nag Hammadi emergem como memória da humanidade, chamando-nos de volta ao centro. Cristo nunca foi monopólio de religião alguma. Ele é a consciência que lembra. E quando o homem lembrar novamente o esquema esquecido, o reino deixará de ser promessa e se tornará realidade viva. Agora, feche os olhos por um instante e imagine o universo inteiro respirando com você. Tudo o que foi dito, as palavras, os símbolos, os mundos, dissolvem-se no mesmo ponto de origem, no silêncio. Este é o lugar de onde o Cristo fala, não dos livros nem dos púlpitos, mas da voz silenciosa no coração. Você não precisa ir até Ele, você é Ele. E quando essa lembrança acende, os 12 universos se fundem num só, o universo do amor. Se este conhecimento tocou algo em você, compartilhe este vídeo. Deixe que mais almas recordem o que o tempo tentou apagar. E continue comigo. Nas próximas jornadas, exploraremos os símbolos secretos do Cristo interior.